de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho, dia de Timão Universitário, pois o programa, que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de Jornalismo da Univeritas UNG, em parceria com a Rádio Coringão, está no ar em www.radiocoringão.com.br. Seja muito bem-vindo, fiel torcedor corintiano. Tamo junto, rapaziada. Eu sou o Alex Dinarte, junto comigo a mesa de debates do Timão Universitário nos estúdios da Rádio UNG. O grande elenco do nosso programa, composto por Bruninho Oliveira, Vitor Rossi e Elias Macedo nos trabalhos técnicos, sob supervisão do maestro Marcos Floriano, o moço mais feliz de Bipitanga, ele lá, Gilvan Antunes Coimbra Alves Neto. Eu já disse que logo mais o roteiro só terá o nome do Gil. Quer botar o sobrenome Caio aí também ou não? Ah, então beleza. Lembra você, meu caro ouvinte fiel da Rádio Coringão, que a nossa Web Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta por meio do site radiocoringão.com.br, também dos aplicativos, aí os aplicativos de rádio, né? TuneIn, Radios.net, também tem um app exclusivo, o app, que bonito, né? Tem um app exclusivo da Rádio Coringão para quem tem o Windows Phone. Então, você só não ouve a Rádio Coringão se você não quiser, meu chapa. Pode crer, e você também não participa da programação da Rádio Coringão se você não quiser, porque dá pra você participar no nosso Facebook, na fanpage da Rádio Coringão, também na fanpage do Timão Universitário. Vai lá, facebook.com/Rádio Coringão, facebook.com/Timão Universitário, tá certo? E também no Instagram, @Timão Universitário no Instagram, e no Twitter, @Timão Uni, @Timão Uni no Twitter, e também no Twitter a Rádio Coringão está por lá, @Rádio Coringão, beleza? Vá lá, fique à vontade e participe conosco. E não esqueça que todo sábado, a partir das 18 horas, as imagens do Timão Universitário estão no canal da Rádio Coringão no YouTube. Você vai lá e vê a nossa carinha bonita lá todos os sábados, a partir das 18 horas. E aí fica lá eternamente para você ver quantas vezes você quiser a nossa cara, o nosso programa aqui na Rádio Coringão e na Rádio UNG, beleza? É só você ativar o sininho das notificações para você saber quando estará no ar o programa semanal, a nossa edição semanal aqui do Timão Universitário, tá certo? No programa de hoje você confere o Timão na mídia, são as notícias que movimentam a imprensa esportiva, aí falando bastante do Corinthians. Na Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro, Corinthians é derrotado por 1-0 pelo Flamengo, está fora da competição, não deu pro Timão. O Provão e as participações dos colaboradores da Rádio Coringão serão sobre este jogo. E hoje nós temos um novo velho participante aqui no nosso Timão Universitário da Rádio Coringão, a colaboração de um dos melhores repórteres esportivos do Brasil, grande Marco Belo, daqui a pouco está com a gente aqui, também é parte da equipe Transamérica de Esportes, né? O Belo daqui a pouco tem a sua coluna semanal aqui no Timão Universitário, agradecendo bastante aí pelo apoio do grande Marco Belo, setorista do Corinthians há 300 anos, parece que o Marco Belo nasceu lá no Parque São Jorge, que beleza! E também falaremos do Campeonato Brasileiro, pois a 8ª rodada do campeonato é amanhã, né? Começa amanhã, o Corinthians joga pela 8ª rodada, visto que a 7ª rodada pro Corinthians foi adiada, né? Ainda não tem data prevista o jogo contra o Goiás, então na tabela do Campeonato Brasileiro o Corinthians está com
um jogo a menos. Isso fez com que o Corinthians caísse lá pra baixo na tabela, mas acontece. Daqui a pouco também tem o Fala Fiel, a interação dos ouvintes do Timão Universitário da Rádio Coringão, o Eternamente em Nossos Corações, que hoje homenageia Chicão. Velho, o Chicão que jogou muito com a camisa do Corinthians. O Storintians e também as notícias sobre futebol feminino, futsal, basquete e as categorias de base do futebol do Timão. É isso aí, rapaziada. De começo para começo de conversa, nós falaremos sim do Timão na Mídia. Vamos lá no Timão na Mídia. Hoje é você mesmo, Vitor Rossi. Se solta, meu compadre. Vinheta, por favor, meu caro Gil. Alô, senhor torcida corintiana. Quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Vai lá, Vitão. Boa tarde, Alex, amigos da mesa e aos ouvintes. Timão na Mídia, vamos começar aqui com o Estadão. Jadson e Sornosa demonstram evolução e entrosamento no meio-campo do Corinthians. Meu Timão, Love é preservado e Carille faz mistério sobre mudanças obrigatórias na escalação do Corinthians. Lance, apesar da queda na Copa do Brasil, Carille vê Corinthians em evolução. Globo Esporte, Walter se prepara para substituir Cássio no gol do Corinthians. Todos treinam em alto nível. Medo. UOL, Corinthians acerta contrato de Avelar em Turim e já programa anúncio. Rapaz, são as notícias do Timão na Mídia. Aí as notícias que movimentaram a imprensa esportiva durante a semana. Boa tarde, meu caro Bruninho Oliveira. E aí, Bruno, algum destaque especial aí dessas manchetes citadas pelo Vitor? Eu quero destacar essa do Lance. Apesar da queda na Copa do Brasil, Carille vê Corinthians em evolução. Sim. O Corinthians vem jogando bem já faz uns 4 jogos. E isso é importante pro time, dar confiança, né? Por mais que tenha caído na Copa do Brasil, jogando bem, dá uma certa esperança pro futuro do Corinthians em outras competições. É verdade. Aí as pessoas perguntam assim, mas você prefere perder jogando bem ou ganhar jogando feio? Prefiro ganhar jogando feio, não vou ser hipócrita. Mas jogar bem é um alento. Claro que é. Né? Você olha o time jogando e você fala, pô, os caras estão jogando com raça, com vontade, no próximo jogo vai ganhar. Fica com esse pensamento, né? E eu acho que é isso. O Corinthians, por mais que caiu, não perdeu de uma maneira covarde, como outros times aí de São Paulo perderam. Foi eliminado na Copa do Brasil em pé, pegando um dos maiores clubes do Brasil, pressionando, amassando os caras no campo de defesa e fez a parte. Jogou muito e, infelizmente, podia estar chutando bola lá até agora que não ia entrar e não ia fazer o gol. Ia ser eliminado pro Flamengo. Não sei o que você pensa. Não, são coisas que acontecem, né? São circunstâncias de jogo, como costumam dizer os técnicos aí do futebol. Boa tarde, meu caro Elias Macedo. Elias, quer fazer algum destaque dessas notícias, dessas manchetes aqui do Timão na Mídia? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, ouvintes. Quero destacar do UOL, Alex. Corinthians acerta contrato de Avelar em Turim e já programa anúncio. Pode crer. Né? É legal ver essa evolução que o Danilo Avelar teve e essa confirmação, né? Pelo elenco, pelo Carille e pelos torcedores também, porque ele chegou meio assim, cambaleando, né? Não tendo alto desempenho, fazendo partidas em alto nível. E ele foi ganhando espaço. Ele, em certos momentos, ele até motivo de piada para alguns. E hoje ele conseguiu alcançar o respeito de todos, né? Isso é legal. E já até firmou o contrato com o Corinthians. Né? O reconhecimento. Isso, reconhecimento dele. Aí o Avelar foi legal. Um profissional que se dedica, né? Diferente de muitos outros que acabam perdendo a concentração, né? Com essas críticas, mesmo com essas piadas aí que a rapaziada costuma fazer. O Avelar, pelo contrário, né? Fez disso aí uma força, né? Ganhou confiança dele, ganhou a confiança de todo o grupo, do técnico e é o dono da posição. Hoje ninguém mais contesta. Verdade. Né? A titularidade do Avelar. Né, e até no começo dele, os torcedores falavam queremos a volta do Arana, né? Hoje Poxa ninguém vida. mais pensa em Arana. Não, e porque, assim, né? Custo-benefício também, né? Isso. Verdade. E aí, meu caro Vitor Rossi, algum destaque especial dessas notícias que você mesmo leu? A do Estadão, Alex. Jadson e Sornosa demonstram evolução e entrosamento no meio-campo do Corinthians. No jogo contra o Flamengo, a gente viu o jogo passar muito pelo Jadson.
Coisa que quando ele entrou ali no segundo tempo, tava voltando, não acontecia. Isso mostra que ele tá retomando o Jadson que a gente viu quando ele chegou no Corinthians. A bola passava muito por ele, fazia essa transição de zaga pro meio campo, para chegar no ataque, se movimentou bastante. É um jogador de qualidade, né? A gente já falou aqui diversas vezes que o Corinthians consegue render melhor. É verdade, Vitor, eu concordo contigo, cara, mas eu, sinceramente, no jogo contra o Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar bastante dele, eu acho que o Carille mexeu errado, tirou o jogador errado do time, que era o Sornosa, né? Apesar de ter mantido o Jadson, eu entendi que o Carille manteve o Jadson pelo primeiro tempo que ele fez, a bola passou bastante por ele e tal, mas eu acho que na questão tática, isso pode ter prejudicado bastante o Corinthians, mas daqui a pouco a gente analisa a partida. Meu destaque aqui vai pro Globo Esporte. Walter se prepara para substituir o Cássio no gol do Corinthians. Que medo, hein, gente? Que medo. Porque, sabe que é assim, ó. Puxa, a gente falou muito dele nesses 6 meses aqui de Timão Universitário, mas eu vou voltar a citar o Romero aqui. O Romero tá treinando em separado, não foi relacionado para nenhum jogo. A justificativa o Romero não vai continuar no ano que vem, ou sei lá, agora no meio do ano, né? Do ano, E o Walter? O contrato dele não vai acabar? Não vão renovar com o Walter? Já liberaram, já sabe que vai jogar em outro time no ano que vem, ou sei lá, daqui 3, 4 meses. Qual que é a diferença de um para outro? Por que não coloca o Kaique para jogar então? Né? Já que não vai ficar com o Walter, o nosso chama gol. Né? Então, esse tipo de incoerência que às vezes me chama a atenção de maneira negativa. Mas é isso aí, esse é o nosso Timão Universitário, esse é o Timão na Mídia. Primeiro bloco, sempre voltado aí para as notícias que movimentam a imprensa esportiva, certo? Edição semanal do nosso Timão Universitário, toda sexta-feira, meio-dia, na Rádio Coringão. É isso aí, rapaziada, vamos lá. Vamos falar sobre a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, e o Gil dá a risada da nossa cara. Na última terça-feira, o Timão foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo e, apesar de ter jogado muita bola durante toda a partida, sofreu um gol aos 41 do segundo tempo e está fora da disputa pelo 4º título da Copa do Brasil em sua história. Antes de nós, quem fala sobre a atuação do Corinthians no jogo é o técnico Fábio Carille. Diga lá, comandante. Eu procurei fazer um jogo igual, respeitando sim a qualidade do adversário, né? Procurando se impor, mesmo jogando com os 3 por trás, o Urso, o Ralf e o Sornosa, mas procurando jogar mais no campo do Flamengo. E a gente conseguiu. Ainda me incomodou um pouquinho os erros de passe simples, né, para terminar melhor a jogada. Muitas vezes a gente colocando o companheiro assim de uma forma muito apertada para receber a bola e a gente tendo uma liberdade ou uma clareza maior para fazer um passe melhor. Então foi um jogo assim que tudo aconteceu em cima do que a gente imaginava, né? O Flamengo, a gente tem que estar muito atento com as infiltrações, jogadores de velocidade na frente. Então a linha defensiva tem que estar muito concentrada o tempo todo e se comportaram muito bem. E a parte final do jogo aí foi mais mesmo para tentar pressionar, fazer essa bola lá dentro da área do Flamengo para tentar fazer o gol. Fábio Carille, daqui a pouco você vai ouvir no provão, viu? Só pra você entender que a parada não foi tão simples assim. Mas é isso aí, rapaziada, o Carille analisou e agora é a nossa vez. Aí sobrou pro Corinthians o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana que já tem datas, inclusive, né? Que vocês já me passaram aqui, eu acabei de perder o papel, mas eu sei que o jogo de ida contra o Montevideo Wanderers será no dia 25 de julho, é isso? Em Itaquera, e volta lá no Uruguai dia 1º, é isso, Elias? Dia 1º de agosto, aniversário da Dona Maria Aparecida, minha mãe. Velho. Então, já tem data definida na Sul-Americana. E aí, Bruninho, e esse jogo de terça-feira? Como você já bem disse no começo, aí o Corinthians amassou de fato o Flamengo, mas até brinquei com o nosso amigo Gil aí durante a aula, né, de quarta-feira, que esse jogo foi tão bacana que, se ele fosse 4-3, 3-2, 2-1, ninguém ia reclamar, né? E pra qualquer um dos lados, né? Um jogo aberto, um jogo da maneira que a gente quer ver no futebol brasileiro, né? Um jogo um pouco mais solto, mesmo o Flamengo tendo a vantagem de jogar pelo empate, não segurou, né? Tentou impor seu jogo, até porque o Flamengo tem elenco e capacidade para tal, né? Mesmo não tendo técnico
destoou algumas peças do meio campo do Flamengo, destoaram um pouquinho, mas no geral o time do Flamengo é muito forte e o Corinthians impondo esse tipo de jogo também com a sua força, né, com o seu entrosamento que já vem evoluindo, né, como a gente até viu aqui nas manchetes do Timão na Mídia. O Corinthians vem melhorando bastante e esse embate aí talvez tenha, eu sinceramente acho que foi o melhor jogo que eu assisti no ano, cara. Tem dúvida disso, Bruno? Eu acho que fica ali junto com Fluminense e Grêmio, né? Tiveram alguns jogos aí no campeonato que foram muito bons também. Mas esse jogo aí, Fluminense e Grêmio, velho, vou te falar, é um jogo atípico, bicho, porque ninguém vira 5x4 de uma hora pra outra. Os caras eram 3x0, acharam que já tinha ganhado o jogo, o Fluminense foi lá e detonou os caras. E virou. Então, mas assim, foi um baita jogo, é como você disse, se tivesse sido 4x3, 3x2, merecia ter mais gols esse jogo. Mas assim, o Flamengo soube jogar, se defendeu bem e deixou o Corinthians jogar. O Corinthians fez o que tinha que fazer, foi pra cima. Infelizmente, assim, o Júnior Urso, alguns jogadores que são muito importantes, que são importantes para o entrosamento, foram pro entrosamento do time, o Carille sacou. O Sornosa tava muito bem, ele tirou. O Júnior Urso tava bem, ele tirou. Quando, na verdade, eu acho assim que ele deveria ter tirado o Cleison, que já estava cansando. O Jadson, que também estava cansando, não estava tão bem assim. Então, na hora que ele tira o Júnior Urso, tira o Sornosa, ele abre um buraco no meio de campo e chama o Flamengo pra cima. E aí o que prejudica o time? E o time estava bem, indo pra cima do Flamengo. Então, a substituição que ele deveria fazer, mesmo que fosse colocar o Gustavo, era colocar o Gustavo no lugar do Cleison. Porque você não perde o meio de campo, mantém o Sornosa para fazer enfiada de bola, cruzamento, que tem uma boa bola parada, um bom passe pro Gustavo, pro Wagner Love. Agora ele me tira o cara que tava pensando mais o jogo, coloca um atacante para brigar, mas não tem quem lance a bola. O Jadson tava sendo anulado no jogo. Então não tem sentido. Por mais que o Corinthians jogou bem, foi para cima, as substituições do Carille não me agradaram. Concordo. Acho que prejudicou muito o time durante o jogo, né? Concordo. E aí, Vitão, por que o Corinthians perdeu? Ó, que pergunta fácil pra você. Muito fácil, né? Fala igual o pessoal lá. Porque tomou gol, pô. Porque tomou gol, né? O Arce, o lateral do lateral paraguaio que jogava no Palmeiras, jogou no Grêmio, né? Um dia o cara perguntou pra ele na saída do campo, né? Naquela época os repórteres já estavam ali na beirada do gramado pra ouvir. Aí o cara, ô Arce, por que o Palmeiras perdeu? Ele olhou pro cara e falou, porque jogou mal? Só. É isso. Acabou, não jogou mal. É isso. Não tem muito o que fazer. Por favor, Vitão, tua opinião sobre o jogo. Foi um grande jogo, né? Um grande jogo. O Corinthians pressionou, buscou o tempo todo. E eu concordo com o que o Bruno comentou, né? A gente não, né? O Carille, ele tira alguém do meio campo e põe um centroavante, mais um. E não tem com quem lance essa bola. E se tem dois centroavantes, as pontas, parece que o Carille não sabe jogar sem as pontas. Sem os pontos, sem os meias, direita, esquerda. E o Cleison não estava mais aguentando. No primeiro tempo, o Cleison correu demais. Mas mesmo assim... Depois que o Corinthians tomou o gol, que as mudanças já... Acho que só faltava uma substituição, que a última foi o Regis. O Corinthians, mesmo depois de tomar o gol, foi em busca. Acertou a trave depois. Pra variar, né? Porque o jogo foi só trave. Se fosse aquele jogo rebatida, né? O Corinthians ia ter ganhado do Flamengo. Né? Passava. Contava os pontos na trave. Verdade. Lembra? Na última substituição, você percebe que o Carille... errou, porque aí ele coloca outro meio campo. Exatamente. Eu acho que esse tipo de tentativa de corrigir já te induz ao erro muito fácil, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o Carille errou na mudança tática do time, porque a vontade não faltou, né? O empenho dos caras, as boas jogadas, as criações ali no meio campo e tal, foram boas, mas eu acho que essa questão tática mexeu logo depois com o psicológico do Corinthians, aí, né, acabou sofrendo o gol lá aos 40, e eu tenho certeza que se o Corinthians não sofre aquele gol, ia continuar pressionando até o final do jogo, né, Vitão? Exatamente, eu também tenho essa opinião. O Corinthians ia continuar na mesma pegada, e
O Carille, ele colocou o Regis, mais um meio campo e tirou o Ralf, que é o volante de proteção. E aí, se a gente consegue ali um gol, aquela bola na trave no Jadson entra, ou o chute do Bocelli... É verdade. A gente ia pra cima e não ia ter com o que voltar. Ia ter uma proteção na defesa, né? Exato. Então, pode ser que, mesmo com um gol, a gente sofresse mais. Pelo fato de que o Flamengo a gente ia pra cima, o Flamengo ia esperar e a gente não ia ter a retaguarda ali. Tem toda a razão. E aí, Elias, quer dar algum destaque, algum detalhe sobre essa partida da última terça? Então, eu achei que o Diego Alves também foi uma muralha lá, né? Tem razão. Nós jogou demais. E um dos fatos que, no total, né, no primeiro e no segundo jogo que eu achei foi a primeira partida, porque se o Corinthians vai com esse espírito que ele teve na segunda partida, a história teria sido totalmente diferente, né? Circunstâncias de jogo de novo, né? Isso. Eu não vou ficar repetitivo aqui, mas basicamente é isso mesmo, né? A atitude que o Corinthians não conseguiu ter no primeiro jogo. No primeiro jogo, né? Ele vai, vamos dizer que no primeiro jogo ele consegue pelo menos um empate. Ele conseguiu praticamente esse jogo do Maracanã ficar o jogo inteiro empatado. Então já, pelo menos pênalti ia dar, né? Não, tem toda a razão, Entendeu? Elias. Então acho que esse foi o fator preponderante mesmo, a primeira partida. Pode crer. Infelizmente tomamos o gol lá numa jogada bonita, né? Do Bruno Henrique para a cabeçada do William Arão. E esse gol aí acabou mudando bastante coisa na primeira partida, mas não fez tanto efeito na segunda, porque o Corinthians acabou indo pra cima tentar o resultado, né, Bruno? Sim, e apesar de que eu acho que se o Corinthians empata em 0x0 o primeiro jogo, talvez o jogo de terça-feira tivesse sido horrível. Tivesse sido horroroso. Porque quem me garante que o Carille com 0x0 no placar ia pra cima do Flamengo no Maracanã? Mas eu acho que até iria, viu, Bruno? Por Será? conta dessa evolução que o time vem mostrando aí, como a gente leu no Timão na Mídia, Sim. a gente tá comentando. O Corinthians eu não vejo o Corinthians como um time retranqueiro, não. E nem o Carille como técnico retranqueiro. Eu acho que ele é o cara que se adapta à realidade, né, daquele momento ali. Então, poxa, o que o time precisa agora? Tal, vamos lá. Precisa segurar um pouco, ele arma dessa maneira. Eu acho que é um jeito dele usar essa versatilidade, porque também não adianta você colocar um time jogando sempre da mesma maneira, vai ter uma hora que os caras vão Manjado. detectar e aí fica muito mais difícil você alterar esse estilo de jogo, né? Sim, então, mas a questão é essa, porque com o Corinthians entrando com 1x0 contra no agregado, já tem a obrigação de, no mínimo, fazer um gol pra tentar levar pros pênaltis. Tinha que ganhar. Então, pra ganhar tem que fazer um gol. Se não atacar, não faz o gol. Então, vamos pro ataque. Aí, tipo, se é 0x0, o Carille, eu acho que ia armar um time mais ali esperando o Flamengo, aproveitando o contra-ataque e tal. E aí, esses jogos amarrados assim, é muito difícil de assistir, cara. É verdade. Pode crer, é isso aí, rapaziada. Antes do nosso provão, vamos lá. Vamos à análise da partida com a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, liderada por Ginaldo de Vasconcelos Filho e Alex da Mata. Sobre a derrota da última terça-feira contra o Flamengo, fala a memória viva da Rádio Coringão. Alô, Domingos Sala Vargas, é com você. Saudações, Alex Dinardi, saudações a todos do Timão Universitário. O Corinthians acabou sendo eliminado da Copa do Brasil com mais uma derrota por 1x0 para o Flamengo. Aqui na Arena Corinthians, o Corinthians não conseguiu, né, impor seu ritmo, fazer um bom resultado para levar uma certa vantagem lá para o Maracanã, mas buscou, né, reverter essa situação, não conseguiu finalizar, teve muitas oportunidades, jogou bem, principalmente no primeiro tempo, conseguiu impor um ritmo na partida, encontrou, de certa forma, o Flamengo desorganizado. Isso talvez o Carille não esperava, porque o Corinthians acabou entrando um pouco cauteloso demais, né? E com isso surgiram as oportunidades, mas não conseguiu a finalização. 3 bolas na trave. Tudo bem que o Corinthians jogou bem, os jogadores se empenharam, a torcida fez a sua parte, mas não voltamos com a classificação. Isso demonstra o quanto que o Corinthians precisa melhorar para esse segundo semestre após a Copa América. Muito obrigado a todos, vamos torcer
pro Corinthians ter um bom resultado agora amanhã, diante do Cruzeiro. Vai, Corinthians! Valeu, meu caro Domingos Sala Vargas, é isso aí, muito obrigado novamente aí pela atenção de sempre aqui com o nosso Timão Universitário. Vamos seguindo em frente com o Timão Universitário, porque agora é hora da análise individual de cada jogador na derrota da última terça-feira. Está no ar o nosso Curto Provão. O nosso Curto Provão, sempre aqui analisando o desempenho individual de cada atleta que entrou em campo para defender a camisa do Corinthians. E terça-feira deu gosto de ver, viu, rapaziada? Terça-feira é isso mesmo, é isso que a torcida do Corinthians quer ver. Força, vontade, coragem de ir pra cima. Não ganhou? Não tem problema nenhum. Isso aí ninguém vai entender, só quem é corintiano de fato e que não pensa só em resultado. Funciona dessa maneira. O corintiano gosta de ver o elenco, aquele que veste a camisa do Corinthians, com a responsabilidade de defender a camisa, ou aquele que está com a responsabilidade de empunhar o microfone da Rádio Coringão, ter a responsabilidade de defender aquele microfone, porque está simbolizando o Esporte Clube Corinthians Paulista, a razão da nossa existência, tá certo? Então é dessa maneira que o corintiano de verdade pensa. Vamos lá, rapaziada. Bruno, vamos começar contigo aqui. A nota do Provão pro goleiro Cássio, aniversariante da semana. Aniversariou ontem o Cássio, não é isso? Exatamente, parabéns ao Cássio, vem jogando muito, nota 8,5 pro Cássio. E aí, Vitor? Nota 8 pro Cássio. Eu dei nota 7 pro Cassião aqui, parabéns pra ele, continue até o final da carreira aí, viu, Cassião? Teu lugar já tá reservado aí na história do Coringão. Na lateral nós tivemos o desfalque do Fagner, né? Que foi cortado da partida no dia anterior, na segunda-feira. Entrou Michel Macedo pra substituí-lo, meu caro Bruno. Nota do Michel. Michel foi bem, dou nota 7 pra ele. Fala aí, Vitor. 7 também. Eu dei 6,5 aqui pro Michel. Na zaga central, Manuel. Fala, Bruninho. Manuel, nota 7 também. E aí, Vitor? Nota 7 também. Eu dei 6,5 aqui pro Manuel, mas dei uma nota um pouquinho mais baixa aqui pra defesa, mas todos estiveram muito bem, inclusive, 6,5 pro Manuel. E a nota do zagueiro Henrique, o quarto zagueiro da equipe do Corinthians, meu caro Bruno? Eu vou dar nota 6,5 pro Henrique, porque teve um momento lá que ele deu um susto na gente, tentando fazer um passe na zaga, sei lá o que ele foi fazer. Quase perdeu a bola, nota 6,5 pra ele. E aí, Vitor? Nota 7,5 pra ele. 6,5 pro Henrique. E pra fechar a defesa, Danilo Avelar, o lateral esquerdo. Fala, Bruno. 7. E aí, Vitor? 6,5. Eu dei 6,5 aqui também pro Danilo Avelar, não comprometeu. A cabeça de área é sempre ele. Volante Ralf, meu caro Bruno, nota do Ralf. Ralf, 7,5. E aí, Vitor? Nota 8. Nota 7 pro Ralf. Depois de ter sofrido o gol, o cara ele tirou o Ralf e botou o Regis. Nota do Regis, ô Bruno. Eu vou dar nota 6 pro Regis, porque já começa com 6, então não teve muito tempo pra nada. Não pegou na bola, né, Vitor? Nota do Regis. 6 também. Eu dei 6 aqui só pra constar. Do lado do Ralf jogou Júnior Urso, meu caro Bruno. Nota do Urso. 7,5. E aí, Vitor? Nota 7. Eu dei 6,5 pro Urso. Não gostei da partida do Júnior Urso, cara. Apesar de gostar muito desse jogador, achei que deixou a desejar em alguns pontos, apesar de na marcação estar bem, né? Na evolução ataque, onde a gente espera um pouquinho mais aí da saída de jogo do Urso, não foi muito bem. Depois o Carille tirou o Urso e botou o Mauro, o nosso Mauro Bocelli. Meu caro Bruno, quase fez um golaço, hein? Quase fez um golaço, deu uns 2 carrinhos ali na lateral. E é o que você falou, o corintiano não quer ver, não quer só resultado, quer a raça. E o Bocelli tá entendendo isso. Nota 7. E aí, Vitor, nota do Bocelli? Nota 7 também. E você deu nota do Urso? Sim. Então tá bom. Eu dei a nota 6,5 aqui pro Bocelli, até por essa entrega toda aí, né? Tentou, pelo menos, colocar ali um pouco mais de veneno ali pra incendiar a equipe. Jogou o Júnior Sornossa aqui como terceiro homem do meio campo, meu caro Bruno. Nota do Sornossa. O Sornossa tava indo bem, nota 7,5 pra ele. E aí, Vitor? 7,5 também. Eu dei 7 aqui pro Sornossa.
Gosto muito do futebol desse jogador, cara. Ouço algumas críticas aí que eu acho totalmente injustas. Às vezes o cara não tá bem numa partida, mas é um cara que pode decidir, né? E o Carille tirou o Sornosa e botou o Gustavo. Fala, Bruno, nota do Gustavo. Gustavo, eu vou dar 6,5 pra ele, pela vontade que teve, mas ele não teve muita chance de fazer um gol, alguma coisa assim, mas brigou bastante, 6,5. E aí, Vitor, nota de Gustavo? Nota 6. Eu dei 6 também aqui pro Gustavo. Fechando o meio campo, Jadson. Meio campo com o Jadson aí, meu caro Bruno. Nota do Jadson. Vou dar nota 6,5 pro Jadson, vai. E aí, Vitor? Nota 7,5. Eu dei 6,5 aqui pro Jadson. Aqui no ataque, começou o ataque com Cleison. Nota do Cleison, meu caro Bruno. Ele começou como 7 e caiu pra 6,5, vai, porque ele começou muito bem no jogo e depois cansou, 6,5. E aí, Vitor, nota de Cleison? 6,5 também. Eu dei 6,5 pro Cleison, apesar de ter corrido bastante no primeiro tempo, pouco ajudou no segundo. Como centroavante aí, na titularidade, foi o Wagner, né? Que é atualmente o titular do time, meu caro Bruno. Nota de Wagner. Wagner Love, nota 7,5. Jogou bem. E aí, Vitor? 7,5 também. 7,5 pro Wagner. Boas finalizações. Só achei que uma bola que o Wagner dominou, aquela que ele chutou pra cima, se ele rola pra trás, às vezes o cara fica muito... O excesso de confiança também atrapalha, viu, Vitor? Não é só... O cara às vezes precisa ter confiança, mas o excesso dela também pune o atleta. E teve uma bola que ele dominou bem. Se ele pisa pra trás, com certeza alguém, o Sornosa ou o Jadson, viria chutando. Ele acabou tentando resolver sozinho e chutou lá no Maracanãzinho a bola. E pra fechar, nota instituída por Dom Agenor Júnior, né? Nota de Fábio Carille, meu caro Bruno. Eu vou dar nota 6 pro Carille, porque eu achei que ele, apesar de ser um baita técnico, eu achei que ele mexeu errado no time e como a gente tá avaliando o jogo contra o Flamengo, nota 6. Pois é. Fala, Vitor, nota de Fábio Carille. 6,5. Eu dei 6 pro Carille também. Não gostei das substituições. Achei que ele desesperou no momento que talvez se tivesse um pouquinho mais de cabeça no lugar, o Corinthians teria conseguido a classificação, porque psicologicamente, na minha opinião, o Corinthians estava bem melhor que o Flamengo dentro do campo, né? É isso aí. Vamos lá. Para finalizarmos o assunto Copa do Brasil, é hora de ouvirmos a voz do povo na Rádio Coringão. Essa semana, o Timão Universitário perguntou à audiência da Rádio Coringão qual foi o fator preponderante. Ó, as palavras, velho, que o jornalista tem que utilizar. A faculdade preponderante. Fator preponderante, Gilvan Alves. Rapaz. Qual foi o fator preponderante para a eliminação do Timão, rapaziada? Vamos lá. Está no ar o Fala Fiel. Fala Fiel. Agora com Elias Macedo. Vinheta, meu caro Gil. Fala, Fiel. Fala, meu caro Elias. Fala, Fiel. Então, Alex, aqui pelo Instagram nós temos alguns comentários. O Alexander Nin 18 fala: ausência do Fagner, óbvio, e o péssimo jogo que o Corinthians fez em Itaquera, tendo que correr atrás do resultado fora de casa, o Flamengo ficou só na boa, esperando para matar, e assim o fez. Agradecer aí a participação. Qual que é o nome dele, Elias? Alexander Nin 18. Valeu, Alexander. Obrigado aí pela participação. Mais alguém, Elias? Vamos lá. Tem sim. O Guinho Zé falou: faltou fazer um jogo como o de ontem na Arena Corinthians. Pois é. É isso aí, Guinho. Obrigado pela participação novamente. O Guinho, que é nosso frequentador assíduo aqui do nosso Timão Universitário, né, Elias? É verdade, toda semana. Um abraço pra ele aí. E temos também a Kelly F. Rossi, que falou assim: chegar na casa do adversário já com desvantagem realmente foi o ponto mais crítico. Se tivéssemos ganhado em casa, pode ser que a história fosse outra. Quem é essa menina aí, ô Vitor? Minha querida irmã. Aí, tá vendo? A família que prestigia o trabalho, tá? Não é isso? Obrigado aí à audiência da Kelly, irmã do nosso Vitor. Tem mais alguém, Elias? Pelo Instagram é apenas esses. E temos um pelo Facebook. O Matheus Gurian. O Matheus Gurian é meu sobrinho, viu? É mesmo? Aí, tá vendo? A família, velho. Dá um abraço pra ele. É o programa da família brasileira, Gil. O Matheus Gurian falou assim, ó: o Corinthians jogou bem, criou, chutou na trave, faltou um pouco de sorte. E o adversário também tem um dos elencos mais fortes do Brasil.
É verdade, concordo. O Flamengo é um time muito forte, cara. A variação de jogadas, né, do Flamengo, tira uns, o outro que entra supre realmente a necessidade ali no mesmo nível, né? É interessante. Terça-feira saiu o Bruno Henrique, entrou o Vitinho. O Vitinho pode estar mal, mas... é melhor, hein? É melhor, mas o Vitinho é bom também, pô. É bom. Você olha assim, o Vitinho jogaria em vários times no Brasil, cara. É verdade, é isso aí. Só isso, Elias? Isso, por enquanto, por hoje é só. Perfeito, meu caro Elias. Esse é o Fala Fiel, toda semana a participação, registrando aqui a participação dos ouvintes fiéis da Rádio Coringão nas nossas redes sociais. Então vá lá, participe no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou invente qualquer rede social aí, manda uma mensagem pra gente, que aqui a gente sempre lê o seu recado, tá certo? É isso aí, esse é o nosso Timão Universitário, toda sexta-feira, edição semanal, edição inédita, toda sexta-feira, meio-dia, em radiocoringão.com.br. Vamos lá, vamos dando sequência ao Timão Universitário de hoje, falando agora de Campeonato Brasileiro. Com o adiamento da partida contra o Goiás, o Corinthians foi de 3º para 9º na tabela de classificação do campeonato. Amanhã, às 19 horas, os comandados de Fábio Carilli vão a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Antes de nós, quem fala é o técnico Fábio Carilli. Fala, comandante. Infelizmente não passamos, né? Mas fomos guerreiros aqui, dentro de tudo que a gente imaginou dentro do jogo, de girar a bola, de criar oportunidades. E a ideia de jogo já está bem formada, né? Ou com os 3 por trás, ou soltando 2 meias mais. Mas o importante é que o grupo está assimilando bem e a gente segue firme em 2 competições. Brasileira e sul-americana, né? Estamos nas 2. A gente vem de uma sequência legal de jogos, tô falando de rendimento, né? Não de resultados, que é o caso de hoje, mas com entendimento, com marcação forte, com rodar a bola, com circular, começar de um lado e terminar do outro. Hoje a gente conseguiu fazer isso várias vezes, né? E eu acredito que a gente tem espaço para crescer mais ainda nessa temporada. Corinthians, meu caro Fábio Carilli, é isso aí, essa explicação do Fábio Carilli, claro, vai com tudo aí na tentativa de vencer o Cruzeiro no Mineirão, né, aproveitando esse bom momento do Corinthians e um momento não tão bom assim da parte do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente fala desse jogo, porque hoje tem a participação de um velho novo colunista aqui no nosso Timão Universitário. O nosso colunista sempre falará do jogo posterior à edição do nosso Timão Universitário, fazendo aí uma projeção desta partida, tá certo? Poxa, o nosso convidado, o nosso colunista aqui tá há muitos anos como setorista do clube, né? Sabe tudo do Corinthians, como a gente já disse na abertura do programa, um dos melhores repórteres esportivos do Brasil. Pode crer, agradecendo demais aí a presença do nosso querido Marco Belo, repórter da equipe Transamérica de Esportes, liderada pelo Éder Luiz, né? O narrador Éder Luiz, e colaborando com a gente aqui no nosso Timão Universitário a partir da edição desta sexta-feira. Fala, meu caro Marco Belo, repórter da Fiel. Bem, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica, para falar um pouquinho sobre o jogo de sábado, né, às 7 da noite, um horário diferente, jogo no estádio do Mineirão. Fábio Carilli contra Mano Menezes, o Corinthians com 5 desfalques, o Cássio, o Fagner, o Pedrinho, o Vital e o Manuel, que pertence ao Cruzeiro. Vai ser um time remendado e, na minha opinião, o Corinthians precisa, claro, terminar bem nessa parada para a Copa América, né? Vai pegar o Cruzeiro e depois joga contra o Santos na Vila Belmiro, são 2 jogos difíceis, mas um empatezinho não seria de todo ruim por causa destes desfalques todos que o Carilli vai ter até a parada para a Copa América, né? Uma zaga remendada, principalmente o Walter é um goleiro de ótimo nível, o Corinthians não perde tanto assim, mas o Michel Macedo para o Fagner na direita é uma diferença muito grande. O Marlon também, apesar de muita gente pedir a titularidade dele, o Manuel está jogando bem, o Manuel está vivendo a melhor fase dele com a camisa do Corinthians e vai fazer falta, e principalmente no ataque, né? O Corinthians sentiu muita falta contra o Flamengo da velocidade do Pedrinho e do Vital. Então, por causa disso, na minha opinião, um empatezinho contra o Cruzeiro não ia ser ruim, apesar do Corinthians com esse resultado se manter lá no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Um abração. Valeu, meu caro Marco Belo, é isso aí, setorista do Corinthians, colunista do Timão Universitário a partir dessa edição. Muito obrigado aí também à equipe Transamérica de Esportes, lideradas pelo Éder Luiz. Pode crer, vamos lá.
Depois o Belo é a nossa vez, né, rapaziada? Vamos falar sobre essa partida de amanhã aí no Campeonato Brasileiro. Mais um jogo difícil e mais um clássico contra um concorrente direto. O Corinthians costuma se dar bem em Minas Gerais, mas vamos lá. E aí, Bruno, o que esperar dessa partida aí com esses desfalques, né? Manuel não joga, Fagner tá na seleção, Cassião tá na seleção e Pedrinho e Vital, né? Então nós temos 5 desfalques aí também, 4 na seleção brasileira e o Manuel que não pode jogar por conta do contrato, né? De empréstimo que o Cruzeiro emprestou o Manuel pro Corinthians e tomara que efetive, viu? Que deixa o Manuel aqui no Coringão, que é a cara dele. Fala, Bruno. Exatamente, que aqui o cara joga bola. E assim, acho que apesar dos desfalques, é um jogo que dá pro Corinthians ir lá e ganhar. Porque tá entrosado, tá com um time bom. O Marlon substitui bem o Manuel. O Walter, apesar dos sustos, né? Do chama-gol, o apelido dele, mas é um bom goleiro. Também vai suprir bem a ausência do Cássio. E assim, o Cruzeiro não tá vivendo uma boa fase. Então o Corinthians tem que aproveitar essa má fase do Cruzeiro e ir pra cima. Tentar beliscar um empate lá, uma vitória. Fazer um gol lá e segurar o resultado. Que pode ser importante, né, pra sequência do campeonato, né? Mais 3 pontos aí. Não sei o que você pensa disso. Na verdade eu vejo o Corinthians com grandes possibilidades de vencer o jogo, mas tem que jogar para cima do Cruzeiro, né? Tem que jogar bem semelhante ao que... fazer um jogo bem semelhante ao que fez contra o Flamengo, porque dessa maneira a gente sabe que é totalmente possível vencer o jogo. O que você acha, Elias, essa partida de amanhã aí, Corinthians e Cruzeiro? Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, né, essa partida, né? Isso eu penso igual você, né, Alex? O Corinthians tem que ir pra cima, porque o Corinthians você vê que tem vários jogadores de qualidade, mas o que fortalece o Corinthians é o elenco, né? Ele é um time, né, é uma equipe. Agora o Cruzeiro você vê que tem muito destaque individual, né? Tem o Thiago Neves, tem o Rodriguinho jogando muito. O Fred, que é matador, né? Então o Corinthians ele tem que ficar atento com esses detalhes, mas se ele for pra cima, sem receio, assim, né? Ele pode conseguir um ótimo resultado que já ajuda bastante no campeonato. E na verdade, eu acho que esse jogo tem tudo pra ser um dos grandes diferenciais, né? Porque você tirando o ponto dos grandes fora de casa, né? Além de você somar para você, né, já diminui um pouco na conta dos caras lá também. E esse resultado, no momento, né, que o Corinthians caiu para 9º lugar lá, né, de 3º para 9º, perdeu 6 posições por conta do jogo a menos, ele vai servir para equiparar, né, para se manter ali na briga de fato, porque até falei em off isso com o Vitor semana passada, eu acho que o Corinthians vai sim brigar pelo título brasileiro, cara, não tenho dúvida disso não. O jeito que o Corinthians joga tem essa possibilidade de disputa, né? O Palmeiras tá muito bem, o Flamengo tá muito bem, os elencos, mas tudo pode acontecer ali na matemática do jogo. Vitor, o que esperar de Cruzeiro e Corinthians no Mineirão? O Cruzeiro tem um time entrosado, mas não vive um bom momento, né? A exploração disso seria o ideal, mas vamos ver, né? Fala, Vitor. Pra mim, Alex, esse jogo eu vejo ele como a prova real do que o Corinthians ofereceu na terça-feira. Porque jogando, mais um jogo fora de casa, mais um jogo com uma equipe difícil, como você falou, o momento é complicado por lá, mas é uma equipe difícil de jogar. E se for dessa maneira que o Corinthians jogou terça-feira, jogar no Mineirão, a gente pode ganhar. Porque um jogo complicado, até se o jogo fosse aqui na Arena Corinthians seria complicado. E o Cruzeiro ele veio um pouco mais relaxado porque passou na Copa do Brasil. Mas outro jogo difícil. E tem que jogar da mesma maneira que jogou terça-feira. Mesmo com os desfalques, o elenco do Corinthians e o Carelli podem provar agora que estão numa crescente maior. Eu concordo, Vitor. Concordo e espero sim que o Corinthians faça um grande jogo amanhã no Mineirão. Como eu disse aqui no começo, o Corinthians costuma se dar muito bem no Mineirão. Amanhã é dia, hein, rapaziada? Amanhã é dia de ir pra cima. Então, é nosso dever lembrar que a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Camisa 12 e a Rádio Itaquera 87.5 FM transmitem na rede corintiana de rádios a partida de amanhã contra o Cruzeiro pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, é a Rádio Coringão
10 anos no ar, fiel torcida. No sábado de futebol, você entra em campo meia hora antes do jogo conosco, tá ok? É o seguinte, a partir das 18 horas e 30 minutos, o narrador Jussivan Tomás chega na área para levar a maior emoção. O Jussivan é quem narra a partida de amanhã. Nos comentários desse jogo, eu mesmo, velho, pode crer. Fui escalado pelo Alex da Mata. Estarei nos comentários de Cruzeiro e Corinthians. Nas reportagens, o moço de Osasco, César Martins, e os trabalhos técnicos serão de Matheus Pereira. Venha torcer pelo Timão na transmissão mais corintiana do rádio. Antes da gente falar da preservação da memória corintiana, rapaziada, deixa eu dar um recado aqui, porque é o seguinte: a Rádio Coringão é uma rádio colaborativa e está no ar por meio do trabalho de seus participantes, com todo o patrocínio revertido a favor da melhora e da continuidade do nosso serviço. Todo mundo sabe que onde está o futsal corintiano, a Rádio Coringão está junto. Este ano teremos a Copa Libertadores de Futsal sem cobertura ao vivo por nenhum veículo de comunicação. A Libertadores vai ser de 14 a 21 de julho. Precisamos da sua ajuda para manter a escrita e acompanhar o futsal do Corinthians e transmitir a competição em loco para o amigo ouvinte. Entre na nossa vaquinha para a equipe mais corintiana do rádio fazer mais essa transmissão vencedora. Pois é, lá no vaca.me/600271. Vai lá na vaquinha lá da internet e faça uma doação para a Rádio Coringão poder acompanhar em loco a Libertadores, transmitir todo o torneio aí pro torcedor corintiano que admira e gosta bastante do futsal do Timão, tá certo? Vá lá, ajude-nos a transmitir a Libertadores de futsal. Pode crer? Pode crer, é isso aí. Agora, vamos lá, vamos manter viva a memória corintiana no nosso Timão Universitário. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações. Eternamente dentro dos nossos corações. Anderson Sebastião Cardoso. Pô, Chicão, velho. Pô, que legal. Mais conhecido como Chicão. Chicão nasceu em Mogi Guaçu no dia 3 de junho de 1981. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Mogi Mirim, sendo promovido ao time principal em 2000. O Chicão defendeu o Sapo até 2003, quando foi negociado com a Portuguesa Santista. Sua breve passagem pela Briosa durou 1 ano, assim como a sua permanência no América de São José do Rio Preto e no Juventude de Caxias de 2005 a 2006. O Chicão jogou no Figueirense e o bom desempenho em apenas uma temporada no time catarinense, no ano de 2007, fez com que o jogador chamasse a atenção do Corinthians, que havia sido rebaixado nesse ano, né? Aí o Corinthians acabou contratando o Chicão em 2008, junto com o companheiro de equipe do Figueirense, lateral esquerdo André Santos. E os dois vieram para marcar época na defesa alvinegra. Chicão era uma das principais peças do time. Ao todo foram 7 títulos na história do Chicão. 2 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro da Série B, outro Campeonato Brasileiro da Série A, uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana e um Mundial Interclubes reconhecido pela FIFA, tá? Tem gente que não tem a chancela da FIFA, né? Fazer o quê? Exímio cobrador de faltas e pênaltis, o xerife Chicão marcou 42 gols pelo Timão. Vamos ouvir um dos gols de Chicão pelo Corinthians na vitória por 3-1 contra o Santos na Vila Belmiro, jogo que deu o 26º título paulista ao Corinthians. A voz é do pai do gol, o melhor de todos, José Silvério. Uma falta perigosa para o time do Corinthians bater. A falta é pela meia esquerda. Santos organiza a barreira. Christian colocado. André Santos colocado. Chicão colocado. 3 corintianos. Barreira formada à altura da marca do pênalti. Tem jogador do Corinthians que está muito próximo. Empurrando do Santos. Corre o Chicão. Bateu. É gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Falta
cobrada. O time do Corinthians foi inteligente na colocação dos trens. Ninguém sabia quem ia bater. André Santos passou, Chicão bateu por trás. Fábio Costa só olhou e dava para ele. Na marca de 10 minutos, 30 segundos, primeiro tempo do jogo. Aberto o placar na Vila Belmiro. Chicão, camisa 3, Corinthians 1, Santos 0. Tá lá, Fábio Costa. Pega que é sua, Fábio Costa. Zé Silvério, pode crer. Em 2013, o Chicão jogou pelo Flamengo. Em 2015, foi jogar no Bahia e se aposentou em 2016 jogando pelo Delhi Dynamos, um clube da Índia. Sempre muito aguerrido, Chicão sempre assumiu uma posição de liderança no Corinthians. Assumia a responsabilidade nas derrotas e comemorava os gols e as vitórias como um torcedor na arquibancada. Chicão sempre será lembrado pela sua ótima passagem no Corinthians e estará por todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. Para continuar a preservação da memória corintiana aqui no nosso Timão Universitário, vamos ouvir o que o Vitor Rossi preparou para o Corinthians de hoje. Corinthians. Vai lá, Vitão. No último dia 5, o Corinthians conquistava o seu 22º título paulista, empatando com o São Paulo por 1-1 no Morumbi. O empate favorecia a equipe corintiana, já que teve melhor campanha dentro do campeonato. O Timão foi quem abriu o placar. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Souza e o lateral esquerdo André fizeram ótima tabela. André saiu na cara do gol. A zaga do São Paulo esperava um cruzamento, mas ele bateu direto, enganando o Rogério Ceni, e fez com que o título ficasse bem encaminhado. Corinthians campeão paulista de 1997. O gol é esse na voz de Milton Leite. Chega porque a bola bate no Cláudio. É mais um lateral para o Corinthians lá pelo lado esquerdo. Bola já movimentada com Souza. André. De novo com Souza. Souza vai partir para dentro da área. Tocou para o André. A grande bola foi para dentro da área. Bateu! Puxou a marcação, rolou pro André. Ele bateu cruzado, a bola bate no goleiro. É isso aí, Vitão? É isso aí. Esse é o Corinthians de hoje. Aliás, eu tô nesse jogo. E esse jogo também, eu vim lembrar bastante desse jogo naquele 100º gol do Rogério Ceni, né? Contra o Corinthians, que bate a falta perfeita lá na gaveta, o Júlio César não consegue chegar. Mas os caras ficaram tirando sarro. Eu falei, mas gente, o primeiro gol da carreira do Rogério Ceni é um gol de letra pra nós no final do Paulista de 97. Só vou ficar comemorando o 100º gol, pô. Você tem que comemorar o gol que ele fez pra nós. Deu o título paulista, inclusive. São Paulino ficava bravo pra caramba comigo, mas é isso aí. Grande gol, grande história, inclusive. Passe do Souza. Olha o Souza, velho. Que fim levou o Souza, será, hein, cara? Vamos atrás do Souza pra saber. O Souza jogou muita bola, 95, 96, 97 no Corinthians. Era um meia aí pela esquerda, meia tradicional, estilo Ricardinho, assim, estilo Rivaldo. Não tanto, mas era mais ou menos essa média. Pode crer, rapaziada. Vamos lá. Hora e vez dos esportes das outras modalidades. Pô, cadê os esportes das outras modalidades, velho? Puxa vida. Eu acho que tá aqui sim. Pera lá que todas as vezes eu vou me enrolar com os esportes das outras modalidades. Fazer um manual aqui. Pode crer. Mas antes de nós falarmos aqui das outras modalidades no geral, vamos lá. Minha amiga Jade Jimenez e o boletim do futebol feminino. Solta o som, meu caro Gil. Fala, Jade Jimenez. E o futebol feminino do Corinthians continua a todo vapor. O Campeonato Brasileiro parou por conta da Copa do Mundo, que começa hoje à tarde, mas o Paulista continua. E as meninas têm o 100% de aproveitamento no Paulistão. As meninas do Corinthians aí não perderam nenhum
jogo nessa temporada no Campeonato Paulista. São 24 pontos, é líder do Grupo B, já praticamente classificado para outra fase. Ninguém consegue tirar a vaga do Timão. Próxima fase começa daqui 2 rodadas, a penúltima acontece domingo, dia 9, às 5 horas da tarde, lá em São José. O último jogo do Corinthians foi dia 1º, no último sábado, 3-1 em cima do Taubaté. Então as meninas praticamente classificadas para a próxima fase, faltando só 2 rodadas aí, e aí já começa a próxima fase do Paulistão. Eu sou a Jade Jimenez, da Rádio Coringão, para o Timão Universitário. É isso aí, minha querida Jade Jimenez, pode crer. Futebol feminino com 2 gols. No final, o Corinthians bateu o Taubaté por 3-1 na Fazendinha. No último sábado, o Corinthians venceu o Taubaté por 3-1 com gols de Giovana Campiolo, Gabi Nunes. Gabi Nunes, viu, Vadão? É, presta atenção. E Vitória Albuquerque. Ah, Gabi Nunes faz gol todo jogo, velho. Nunca vi. E o cara não convoca a mina pra seleção por conta de questões políticas, né, Marco Aurélio Cunha? A partida foi válida pelo grupo 2 do Campeonato Paulista, de futebol feminino, claro. Agora o Timão se prepara para o seu próximo compromisso, que acontece domingo, às 17 horas, no Martins Pereira, lá em São José. O jogo será válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Como a Jade já disse, o Paulista não para durante a Copa do Mundo Feminina, mas o Campeonato Brasileiro está aí suspenso por enquanto na temporada, certo? No basquetebol, o americano Fuller é indicado para prêmio de melhor jogador do NBB. O jogador foi indicado na categoria estrangeiro do ano. A Liga Nacional de Basquete anunciou os melhores do NBB Caixa. Zum Fuller, ala armador do Corinthians, foi indicado na categoria estrangeiro do ano da competição, né, na temporada 2018-2019. O resultado sai na quinta-feira, dia 13. Fuller foi destaque do Timão nesta temporada. O ala armador foi o cestinha do NBB, com média de 20,66 pontos por jogo, com 661 pontos no total, caramba, e 32 jogos na temporada. Além do Fuller, o Balbi do Flamengo e o David Jackson do SESI Franca, né, os dois que fazem a final, estão fazendo os jogos finais, que acontece sábado, inclusive, né, final do NBB, Franca e Flamengo, lá em Franca, o grande jogo. A votação teve participação aí dos técnicos, assistentes, capitães das 14 equipes e os comentaristas, aí os jornalistas, né, dos parceiros da Liga Nacional de Basquete, a Band, a Fox Sports, a ESPN e o pessoal aí do hashtag NBB no Facebook, a imprensa especializada. Vamos torcer pro Fuller aí, que jogou muita bola, joga muito basquete, esse norte-americano que tem cidadania peruana e joga no Brasil. Que salada, hein, Fuller? Tá louco? As categorias de base do Corinthians. No Paulistão Sub-20, o fora de casa do Corinthians venceu o São Bernardo, lá no Baetão. O Alvinegro venceu o Bernô com um gol do atacante paraguaio Sandoval, 1-0 em partida válida pela 9ª rodada da primeira fase. Com o resultado, o Timão chegou aos 25 pontos na liderança do Grupo 5, mantendo também a melhor campanha entre todas as equipes na competição. Neste sábado, dia 8, amanhã, pode crer, às 15 horas no Parque São Jorge, o Corinthians recebe o Santo André pela 10ª rodada da primeira fase do Paulistão Sub-20, tá certo? E para finalizar, o futsal do Timão. Salve, André Bié, vamos lá, rapaziada. Corinthians venceu o Jundiaí pelo Campeonato Paulista Sub-20. Nossa, mas tá engolindo o Corinthians, hein, velho? Não perde pra ninguém. O Timão foi a Jundiaí encarar o Jundiaí, claro, né? Foi a Jundiaí encarar o time do Jundiaí pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Em uma ótima atuação, o Corinthians venceu por 7-3 e manteve invencibilidade no torneio. Os gols foram marcados por Guilhermão, 4 vezes, que também faz mais gol que a Gabi Nunes, o Vinícius, o Nairton e o Gui Marques. A partida marcou o primeiro jogo do Coringão após a conquista da Copa do Mundo de Futsal Sub-20 no mês passado. O próximo compromisso do Timão no campeonato será segunda-feira, dia 10, em Barueri, claro, contra o Barueri, lá no ginásio poliesportivo municipal de Barueri, tá certo, rapaziada? É isso aí! É isso aí, ponto final em mais uma edição do Timão Universitário, um programa produzido por alunos da Univeritas UNG. Campeão do ExpoCom, hein, mano? A Univeritas UNG, velho. Parabéns pra galera de publicidade e propaganda do nosso curso de comunicação social e parabéns aos vencedores, tá certo? A Tatiane Palacin e ao Diego Weber. Parabéns a vocês aí.
vão representar a Univeritas UNG e a região sudeste lá no Pará, no Congresso Nacional de Ciências da Comunicação. É lá que sai o prêmio aí nacional das categorias, né, Bruninho? Inclusive, as melhores postagens sobre a Expo contam no Facebook Leia da já. Raquel. E o Facebook da Raquel, que tá sensacional, a professora Raquel. Sensacional. E tem uma matéria no Leia Já também, vai lá conferir, que foi eu que escrevi. Tem que fazer então, o nosso... Então é boa, pode apostar. Tem que fazer o nosso merchanzinho aqui também. É isso aí, rapaziada. Bom, lembrando que amanhã tem transmissão da Rádio Coringão, Cruzeiro e Corinthians, Mineirão, ao vivo, hein? A partir das 18h30, narração do Jussivan Tomás, comentários meus, Alex Dinarte, reportagens de César Martins, técnica de Matheus Pereira, tá certo? Aqui na nossa Rádio UNG, na técnica, o moço mais feliz de Bipitanga, Gilvan Antunes Coimbra Alves Neto Caio, sob supervisão de Marcos Floriano, a produção, as pautas, a edição, a participação dos alunos Elias Macedo, Dom Agenor Júnior, Bruno Oliveira, Vitor Rossi e o Everton Teixeira. É isso aí, rapaziada. Na sexta-feira que vem estaremos de volta. A coordenação do curso de jornalismo e de publicidade e propaganda é da professora Flávia Delgado. Eu sou Alex Dinarte. Sexta-feira nós voltamos com o nosso Timão Universitário, a edição semanal do nosso Timão Universitário, tá certo? É isso aí, rapaziada. Viva o Corinthians, viva a Rádio Coringão. Tamo junto até sexta-feira que vem. Um ótimo final de semana a todos. Um grande abraço e vai, Corinthians! Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.